Nós vamos hoje apresentar um homem importante. O homem que foi enviado por Deus para anunciar a chegada do Messias. E a despeito de toda a importância desse homem, ele não era um homem tão cheio de status, tão relevante. E eu fico pensando, se fôssemos nós, que tivéssemos que preparar uma missão tão importante quanto essa. João viveu pouco tempo. João teve um ministério muito curto. Não tem uma história de João que conta a sua vida pessoal. Ele não foi aquele homem que apareceu e criou, constituiu lares e fez ou aconteceu. Não, ele simplesmente chegou, anunciou a vinda do Messias e morreu. O Senhor preparou um homem, escolheu desde o ventre, organizou a vida desse homem, preparou ele com autoridade espiritual. Não foi, pelo menos não tem nenhuma prerrogativa que eu possa dizer que o João se preparou numa escola, por meio de um acadêmico ou alguém que tivesse uma instrução, se fosse hoje, por exemplo, numa faculdade, que ele tivesse assim se especializado em alguma coisa. Não, simplesmente como qualquer outro, como um vaqueiro Amós, como qualquer outro homem simples, sem nenhuma prerrogativa especial, ele foi escolhido para ser o precursor de Jesus Cristo. Eu acho que se fôssemos nós que fôssemos preparar um homem dessa natureza, esse homem já nem pisava no chão desde criança, né? Já ia para as grandes faculdades. Você imagina quando faz os reis, né? Esse sujeito vai fazer pouca coisa, mas ele tem isso, tem aquilo, tem que se preparar com todas as regras, com todos os preparos para que ele pudesse enfrentar aquela atitude, aquela ação. João não teve nada disso. Um homem, simplesmente, que poderíamos ter dito que foi um grande homem. A pessoa que fala melhor de João é Jesus, que diz assim: nascido de mulher, João é o maior homem de todos. Imagine que o próprio Senhor Jesus disse que o maior homem nascido de mulher aqui nessa terra chama-se João. Quem falou foi Jesus, então o cara é bom. Ele é bom, ele é grande homem, e a missão dele é muito extraordinária. Mas quando o texto começa a apresentar o João aqui, e é coisa muito peculiar da Escritura Sagrada, não faz grandes alvoroços. E não diz assim: olha, vou agora, houve uma pessoa com tais e tais prerrogativas, e esse e aquele. Não. Olha que o texto diz assim: houve um homem. Isso dá uma conotação assim de muito comum, de muito simples, de muito rústico. Um simples homem que foi enviado por Deus para fazer esse trabalho. Então, quando você imaginar num homem enviado por Deus, nós vamos aqui hoje, claro, nós vamos andar mais ainda sobre a vida de João, talvez na próxima reflexão, nós ainda temos mais textos falando sobre o seu ministério, sobre as suas ações, mas hoje nós vamos começar a introduzir alguma coisa sobre a vida de João, e nós vamos passar aqueles 3 pontozinhos que nós passamos para você poder guardar na memória. Primeiro, um homem enviado por Deus não é necessariamente um homem de renome e status pessoal. João não tinha nada disso. Era um homem que estava no deserto. João não foi pregar no shopping, na encruzilhada. João não foi pregar no meio da feira. João não procurou um ponto movimentado da cidade. João não foi para o centro comercial, para a bifurcação. Não, João foi lá para o deserto. E lá no deserto, as pessoas caminhavam da cidade e iam ouvir o que ele tinha para dizer, porque era a voz de Deus. Veio a palavra do Senhor a João. Então, um homem sem status pessoal, um homem sem muita relevância política, sem nenhum renome, simplesmente um homem. Mas depois nós vamos ver também na sequência de hoje, que esse homem, apesar de tudo, ele tem a missão mais importante da terra. Olha, eu vou imaginar uma coisa assim, o texto diz assim: ele não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz, ele veio apresentar. Olha, eu fico imaginando quantos profetas lá do Antigo Testamento que profetizaram a respeito de Jesus, como Isaías, Miqueias e tantos outros que falaram, quantos deles
não almejaram, não desejaram no seu coração poder dizer assim, eu vou apresentar Jesus Cristo. Mas foi João que teve o privilégio de batizá-lo. Foi João que teve o privilégio de apontar para ele fisicamente aqui na frente dos olhos e dizer, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tem a missão de apresentar o Redentor, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o Eterno Deus. E João tem uma revelação extraordinária para falar, que é o texto de hoje, encerra nesse argumento, porque João tem a maior revelação a respeito de Cristo. Porque todos os homens, ainda hoje se discute, ainda hoje se fala sobre quem é Jesus. Jesus perguntou sobre isso, né? Quem sou eu para vocês, para os críticos e para os discípulos, e mencionaram profetas, mencionaram homens de renome lá no Antigo Testamento, como Jeremias, o próprio Elias, tantos outros, mas João apresenta Jesus hoje aqui de uma forma diferente. Ele apresenta Jesus simplesmente como Deus. E esta é a primeira vez no Evangelho que tão expressamente a palavra Deus aparece. O Deus unigênito do Pai, do seio do Pai, foi quem o revelou. Então, João tem uma grande missão e uma grande revelação. E quem é esse João? Um homem simples que simplesmente foi enviado por Deus. E geralmente, não sei se você pode imaginar, nós somos uma igreja missionária e nós enviamos algumas pessoas. E claro que nós aqui, entre aspas, quando nós falamos assim, enviamos alguém, é óbvio que esse enviamos aqui não foi a DGO que enviou. A DGO está fazendo, vamos dizer assim, um intermédio. A DGO está conduzindo aquilo que Deus mandou. Você se lembra quando Deus chamou, por exemplo, a Paulo e a Barnabé e disse assim, olha, falou no meio da igreja, o Espírito Santo falou com a igreja e disse, olha, eu chamei, eu escolhi, prepara-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu chamei. E a igreja fez o papel apenas de conduzir, de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nós não somos quem envia. Nós somos apenas quem cumprimos a ordem de enviar, que é o Senhor quem envia. Mas quando nós usamos a expressão assim, nós enviamos quem? Nós enviamos homens e mulheres para se destacarem, para pregar o Evangelho no campo, para anunciar a salvação, o reino de Deus e tantas coisas. Mas essas pessoas que nós os enviamos, eles não são homens e mulheres de status pessoal. Eu fico me lembrando sempre da palavra do pastor Valdemar, porque de vez em quando, assim perto dele, na nossa convivência, eu vi as pessoas confrontando ele. E uma certa feita eu vi uma pessoa confrontá-lo assim. Você pega uma menina dessa, de 20 anos, que não tem uma faculdade, que não tem um preparo, ela não tem condição de representar a igreja lá no mundo, ela vai para um campo difícil, terrível, como que você pode fazer isso com essa pessoa? E ele respondia com toda a calmaria do mundo, dizendo assim, você sabe por que eu envio? Sim, porque ela quer. Ela não tem preparo, mas ela quer. E tu? Você quer? Se você quiser, eu envio você. Você tem preparo, você é teólogo, você se formou, você estudou, mas você não quer, ou você quer. Aí o sujeito ficava calado e dizia, eu não quero. Olha, veja só, os preparos que Deus faz não está relacionado necessariamente, claro, se você puder fazer todos os cursos de teologia, se especializar nos mais altos níveis de graduação intelectual, maravilha. Mas se você não tiver e se especializar na vontade de Deus, no plano de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus, você pode. E foi assim que o Senhor preparou João. João não era um homem rico, não era um homem que andava bem no status na cidade, não era um homem relevante, mas era um homem que Deus o chamou. E é o mais importante no ministério, irmãos. O ministério não se organiza simplesmente pelo fato de que o cara foi... Às vezes a nossa denominação, principalmente, tem essa característica, né? A gente não ordena pessoas, porque muitas outras denominações ordenam pessoas depois de muita formação teológica, muitos cursos e preparo e tantas coisas, e provas e teste, experiências e essa e aquela outra. Mas nós somos de uma história muito extraordinária. E é claro que isso tem os seus percalços também. Mas
nós que somos conhecedores dos primeiros momentos da Assembleia de Deus, às vezes um obreiro se destacava no meio da igreja assim, e a gente via, ou alguém via nele aquela disposição, aquela unção do Espírito Santo, para pregar, para falar, para curar enfermo, para expulsar demônio. Aí dizia assim, olha, eu vou mandar você para o campo, você vai lá para o interior, não sei aonde lá, e você abre um trabalho lá e vai. E daqui a pouco virou uma grande igreja. Aí de onde foi que esse sujeito estudou? Qual foi a faculdade que ele fez? Ele é formado em ciência, pedagogia, ele é formado em teologia? Não, ele simplesmente leu a Bíblia Sagrada e foi cheio do Espírito Santo. Ele foi preparado como João foi preparado. Você não precisa ser necessariamente um grande teólogo, mas precisa ser um homem entregue na mão de Deus, para ser usado por Deus. Porque a graça está no poder de Deus. Aí você pode ter todos os preparos, sim, glória a Deus. Você pode ter todos os recursos, pode estudar quanto você quiser. Mas se você tiver tudo isso, e não tiver o plano de Deus, a unção de Deus, a chamada de Deus, nada resolve. Não funciona. Você pode dizer assim, mas o fulano é estudado, ele é teólogo, ele fez isso, ele fez aquilo, mas não sei por que não funciona. Aí você vê um sujeito, como diz o pastor Walter, analfabeta de pai e beto. Um sujeito que sabe mal escrever. E nós temos no ministério, aqui no ministério, por exemplo, nós temos algumas pessoas, mas eu tenho um xará meu ali, que está no interior ali, que é impressionante. Se você ouvir aquele homem falar, você diz assim, meu Deus, ele fala desse jeito, ele fala tudo errado, ele fala, e ele é todo expressivo, e ele já é uma pessoa de certa idade, e é muito simples, e você diz assim, meu Deus, como esse sujeito consegue fazer uma igreja num lugar desse? Agora você pode entrar naquela região do Jardim Gade, de ponta a ponta, e perguntar se alguém o conhece. Todo mundo sabe que ele é homem de Deus, que ele é pastor, que tem autoridade espiritual, e a igrejinha, você pode chegar lá numa quinta-feira, no meio da semana, em qualquer momento, o Espírito Santo está lá inflamando o povo com o calor da sua graça e com o seu poder. Não depende muito das nossas prerrogativas humanas, depende simplesmente um homem chamado por Deus. E João era esse homem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele teve uma vida mais curta de todas. Ele teve uma vida simples. Ele veio somente com essa função. Ele não tinha nenhum status pessoal, mas simplesmente uma coisa estava na vida dele. Deus o chamou. Deus o chamou para a obra. Então, meu irmão, olha, não importa se Deus chamou você, não tenha medo. Se Deus convocou você, não tenha medo. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que vão dizer, não importa onde vão confiar, não importa nada. Você tem apenas uma coisa para fazer. Fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ah, o Senhor me chamou para pregar, mas eu não sei pregar. Ah, mas arrisca a si mesmo. Faz na vontade de Deus, confia em Deus para ver se não funciona. Tudo funciona. Agora, claro, você é humano, você também tem seus interesses, seu esforço maior. Então eu vou me buscar, vou estudar minha Bíblia, vou me esforçar, mas olha, tudo vai depender da graça de Deus acima de todas as coisas. Você pode até conseguir ser um pregador leigo e um grande pregador, sem nenhum conhecimento. E se tiver o conhecimento, vai melhorar ainda mais. Mas você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se faltar o dom de Deus, você não tem nada. Houve um homem chamado por Deus, enviado por Deus, cujo nome era João. E as pessoas perguntavam para ele, você é a luz? Olha, o sujeito era tão expressivo espiritualmente, ele tinha tanta unção na sua vida, que as pessoas chegavam para ele e perguntavam, você é o Cristo? Ele falou, não sou o Cristo. Você é a luz? É você que nós... Não sou a luz. Eu vim aqui só falar dele. Mas então por que você batiza? Nós vamos ver isso na próxima. Então por que você batiza? Não, eu estou batizando com água, eu estou testificando daquele que perdoa pecado. Agora tem um que vem atrás de mim, esse é poderoso. Esse é bom, esse eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália. Esse é grande, e ele não vai batizar você com água não, ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Então, João tinha essa característica muito simples, um ministério sucinto, mas objetivo, uma coisa rápida que você pode imaginar assim, meu Deus, podia o João estar aí ajudando no ministério, pregando com aquela unção toda, ele não tinha, como diz o velho ditado, não tinha papa na língua. Sabe que aquelas pessoas chegam lá e dizem assim, vem um rei
E ele diz para o rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E o rei dá vontade de matá-lo, mas é obrigado a engolir seco. Vem um soldado, e o soldado diz assim: mestre, o que o senhor tem para me dizer? Se contente com o seu soldo, não se corrompa. Aqui. Sim, senhor. Vem um publicano, seja fiel. Essa história de falar com a autoridade espiritual sem nenhum desses grandes recursos. Mas nenhum dos homens importantes da época recebeu a graça que João recebeu. Porque as pessoas deixavam todos os sacerdotes e profetas e grandes homens e iam lá para o deserto ouvir a sua voz. E João tinha uma missão. Qual era a sua missão? A sua principal missão. Ele veio para falar a respeito da luz. Porque havia uma coisa assim, Jesus está aí, é eterno, você lembra do capítulo anterior, da introdução, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas nele, por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, e todo mundo precisava conhecer isso. Mas imagine se o próprio Jesus viesse assim do nada, e se apresentasse, dissesse e começasse a pregar. Seria um pouco mais complicado, por isso Deus chamou um homem, escolheu esse homem, preparou esse homem ao seu modo, e disse: olha, você vai na frente e você começa a pregar: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Porque vem aí um homem, esse é poderoso, esse é a luz do mundo, ele é muito mais importante do que eu, porque eu cheguei aqui primeiro do que ele, mas ele é muito antes de mim, porque ele é eterno, ele é muito mais do que eu, porque ele é a luz que ilumina e que dá graça aos homens. Nós recebemos graça sobre graça. Então João leva ao povo a mensagem da vinda do Messias. O Messias está chegando. E quem era esse João? Às vezes você se subestima. Às vezes você se acha incapaz. Às vezes uma jovem que o Senhor está chamando para a obra missionária se acha incapaz, um jovem se acha incapaz, e diz: Senhor, mas eu não tenho condições, como Gideão se achou incapaz, e diz: mas Senhor, eu sou o menor da minha tribo é a menor de Israel, e da minha família é a menor da tribo, e eu sou o menor da família, pelo amor de Deus. Tudo ele era o menor, tudo ele era o insignificante. E aí Deus diz assim: engraçado, aqui numa paráfrase minha, você é um candidato bom para mim, eu gosto de você. Se você é um cara que se sente insignificante, se você é um cara que não se sente lá tão importante assim, fica de olho, porque Deus está de olho em você. Ele gosta desse tipo de gente. Moisés pensou assim: eu não dou conta, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero você, e acabou a conversa. Não tenho, mas meu irmão é muito mais eloquente, muito mais talentoso, muito mais jeitoso, sabe lidar com o povo, só que eu não quero teu irmão, eu quero você. Deus é assim. Deus escolhe pessoas que têm o coração completamente entregue a Ele, que confiem nele, porque Deus quer homens que confiem na sua graça. Para quem confia em si mesmo, não vai funcionar. Então o Senhor Deus chama um homem simples, e diz assim: vai lá e diz para o povo que a luz está chegando, que a luz vai resplandecer nas trevas, e apresenta o Cristo como a verdadeira e única luz que os homens precisam. A mensagem de João é essa: Jesus Cristo é a verdadeira luz e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é a graça que nós recebemos da parte de Deus. Jesus Cristo é o Messias que nós estamos esperando. Jesus Cristo é aquele que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo é aquele que traz salvação a todos os homens. Jesus Cristo é aquele que arranca, que erradica, que destrói de uma vez por todas o pecado do mundo. Porque o pecado é uma coisa, no Antigo Testamento era sacrifício em cima de sacrifício. Morria boi, morria carneiro, morria bode, tudo para aplacar o efeito do pecado. Mas João, quando apresenta Jesus, diz assim: ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai erradicar o pecado do seu coração, porque ele tem esse poder. Agora, que revelação João tem sobre Jesus? Ele diz assim: a plenitude da graça chegou até nós. Coisa que todos os homens imaginavam assim: eu quero receber a graça de Deus. Você se lembra lá do Antigo Testamento? Quando Moisés precisou de ajuda, a obra estava muito pesada, e o Senhor disse para ele: Moisés, eu vou levantar algumas pessoas, escolhe uns homens aí no meio do povo, homens bons, e eu vou tirar
uma porção do Espírito Santo que eu botei em você, eu vou tirar uma parte dessa porção e vou colocar neles. Veja só, não era uma coisa muito abundante. Não, eu vou tirar um pouco do teu e vou distribuir sobre eles. E aí Deus fez isso, tirou um pouco de Moisés e distribuiu lá para, vamos dizer, uns 70 homens. E esses homens saíram, como na força de expressão, pipocando, profetizando, pulando, fazendo coisas extraordinárias, apenas com um pedacinho daquilo que Moisés distribuiu para todos eles. Tirou uma parte de Moisés, distribuiu para vários. E eles saíram profetizando de maneira extraordinária. Você sabe o que João está dizendo aqui? Essa graça que estava sobre Moisés era só uma porção. Essa graça que caiu sobre esses homens era uma porção da porção. Mas quando Jesus chegou agora, quando ele terminar de implantar o seu ministério, você vai receber a plenitude da graça. Aí vai ser abundante. É como disse o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então não vai ser somente uma porção, vai ser um derramamento, uma coisa plena, absoluta, coisa que todo mundo vai imaginar. E nesse dia você vai poder ter uma revelação exclusiva de Deus. E tem uma pergunta para você, que João diz aqui: alguém já viu a Deus? Ninguém nunca viu Deus. João afirma isso. Ninguém nunca viu Deus. Aí alguém diz assim: mas Moisés não viu Deus? Eu acho que Moisés teve uma história dele viu Deus. É que Moisés teve uma conversa com Deus assim muito... Chamou Deus, conversava sempre com Deus, e ele disse assim: Deus, eu queria ver, eu quero ver você, eu quero te ver. E Deus disse para Moisés: Moisés, nenhum homem nessa terra vai conseguir me ver e continuar vivo. Na hora que me ver, vai morrer. Não vai conseguir. Mas Moisés era teimoso e insistente. Você sabe o que ele fez? Dá um jeito aí. Eu quero ver. Eu fico imaginando Moisés dizer assim: eu gosto de falar com a pessoa assim, olhando na cara dele. Assim, face a face. Eu queria ver você assim de cara, de testa. Face a face. Se eu pudesse ver o senhor, eu quero ver o senhor assim. O senhor deixa eu ver o senhor. Mas você não vai aguentar, você vai morrer. Não, mas eu sei que o senhor pode fazer alguma coisa, o senhor pode dar um jeito, o senhor pode dar graça, o senhor pode fazer alguma coisa o senhor pode fazer. Mas eu quero ver, eu quero, assim mesmo. Aí Deus, tá bom, eu vou pensar numa maneira aqui, eu vou te dar uma chance. Vai lá para cima do monte. Lá em cima do monte tem uma fenda. Sabe, o monte vai lá, sobe aqui, quando chega aqui faz assim e volta, tem uma fenda. Moisés, quando você chegar em cima do monte, no cume do monte, você entra na fenda da rocha. Fica lá. Deita assim, talvez, quem sabe, com a cara para cima. Aí ele ficou então, digamos assim, dentro de uma vala. A montanha ele deitou aqui. Fica lá na fenda. E aí eu vou ver, eu vou passar por cima. Eu só vou passar por cima. É o máximo que eu posso fazer por você. É o máximo que você vai conseguir ver. Mais do que isso, seria impossível, você vai morrer. É o máximo que você vai conseguir ver. Eu vou passar por cima do monte. E você vai ficar de olho. E você vai ver quando eu passar. Pela fenda. A sombra, talvez, um vulto. Uma rapidez tão grande. Moisés se conformou com isso. Foi suficiente para ele passar lá em cima desse monte 40 dias e 40 noites, sem beber água e sem comer absolutamente nada. E não sentiu falta de nada disso. Só que quando Moisés desceu do monte, ninguém podia olhar para ele. Ele teve que colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto de Moisés brilhava como o sol. E as pessoas olhavam para ele e não conseguiam visualizar ele pessoalmente e colocar os olhos nele, só porque ele viu o vulto de Deus. E João está dizendo aqui o seguinte: ninguém nunca viu Deus na vida, ninguém nunca viu Deus. Mas olha só o que ele está dizendo agora na pessoa de Cristo. É por isso que Cristo é muito mais do que especial. É por isso que Jesus disse assim, um discípulo perguntou para ele: mestre, mostra-nos o Pai, nós queríamos ver o Pai. Mas por que você quer ver o Pai? Você não está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Ah, é assim? Olha o que João está dizendo. O Deus unigênito. Jesus é o quê? Jesus é o quê? O Deus unigênito.
Então escute bem, Jesus não é só um profeta, Jesus não é só o ungido de Deus, Jesus não é apenas alguém que chegou aqui para pregar a salvação e a liberdade das pessoas. Jesus não é só uma força espiritual que você adquiriu, não. Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Jesus é Deus. E João diz assim, o Deus unigênito foi quem nos revelou o Pai. E então ele diz assim, quem quiser vir ao Pai, basta simplesmente vir a mim. Quem quiser conhecer o Pai, basta tão somente conhecer a mim. Quem está olhando para mim, está olhando para o Pai, porque eu e o Pai somos um. Daqui para frente, depois que João começa o seu ministério, depois que João começa a sua ministração, a sua pregação, as pessoas não vão poder, quem é Jesus? Ah, tudo bem, você pode dizer assim, é um profeta, porque muitas pessoas dizem, quando Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizem os homens que sou? Estão dizendo que o senhor é profeta. Aí, alguém falou que o senhor era Elias, profeta poderoso. Ah, mas eu ouvi um camarada dizer que o senhor era Jeremias, profeta que chora. Ah, então, disseram até que o senhor era João Batista, porque era um profeta assim meio ousado. E vocês? O que vocês acham? Quem sou eu para vocês? Aí Pedro se levanta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na expressão de João dizia, talvez fosse assim, tu és o Deus unigênito, Filho unigênito do Pai, gerado no seio do Pai. E olha só o que ele veio fazer, ele veio revelar o nosso Deus. É por isso que quando você olha para o texto sagrado e você descobre que em todos os contextos da Escritura nós éramos distantes de Deus. Nós fomos criados por Deus, amados por Deus, cuidados por Deus, mas os pecados nos afastou de Deus. Nós nos tornamos alienados de Deus. A carta aos Efésios diz assim, nós estávamos longe de Deus, mas Jesus nos pegou aqui, ó, pelo sangue, pelo poder da sua graça, pelo sangue, ele nos trouxe aqui e nos reconciliou com Deus em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou com Deus. Então escute uma coisa, se você quiser encontrar com Deus, você tem que se encontrar com Jesus. Se você quiser morar com Deus, você tem que morar com Jesus. Se você disser que ama a Deus, você vai amar a Jesus, porque Ele é Deus. Se você quiser vida eterna, você precisa de Jesus. Se você quiser a luz eterna, você tem que ter Jesus, porque Jesus é a luz que ilumina os homens. Não tem outra luz maior do que Ele. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então eu vou perguntar para você hoje. Tem nessa noite alguém que ainda não colocou Jesus no seu coração, ou que colocou e tirou, ou deixou de tê-lo como Senhor da sua vida, e você quer essa noite ter um relacionamento com Jesus, uma comunhão com Jesus, estreitar a sua vida com Jesus, então você pode voltar para Jesus essa noite, se entregar para Ele, com a sua mão levantada. Onde você levantar a sua mão, nós vamos orar juntos, e nós vamos apresentar você a Jesus. Tem alguém nessa noite? Faz assim com a mão. Esse gesto. Quando você fizer esse gesto, você está dizendo, eu creio em Jesus. Eu recebo Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém? Alguém levantou a mão? Você? Chega aqui. Por favor, Felipe, ajuda aqui. Vamos ficar em pé, a igreja. Chega aqui junto comigo. Vamos orar junto.